Boa noite a todos os presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 82ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer a presença de todos, que todos sintam-se em vossas casas, a casa do povo, e mais uma vez eu peço que todos tenham serenidade, tranquilidade e educação para que possamos, no transcorrer desta sessão, realizarmos os trabalhos com a maior calma e tranquilidade possível. Solicito ao senhor vereador Evair Luiz, secretário, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Ata da 80ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 16ª Legislatura. Senhor presidente. Aos 20... Com a palavra o vereador Marcílio. Primeiramente, boa noite, presidente, à mesa, aos nobres pares e também ao público presente. Gostaria de fazer um requerimento de que seja dispensada a leitura da ata. Requerimento do vereador Marcílio está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário para que promova a leitura das correspondências recebidas entre a última sessão e a sessão de hoje. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio. Ofício número 149/2015 ao senhor Marlan de Melo, presidente da Câmara Municipal de Presidente Epitácio. Ilustríssimo senhor, sirva-me da presente para responder o ofício número 630 de 2015, datado de 20 de outubro de 2015, de autoria do vereador Marlan de Melo, esclarecendo que a Santa Casa de Presidente Epitácio não possui atendimentos consulta aberta, ambulatorial de ortopedia, isto é de competência do Centro de Saúde Municipal. Quantas fichas de atendimento dessa especialidade são realizadas por lá? Desconhecemos, só afirmamos que é insuficiente para o nosso município. Francisco Feitosa do Nascimento, provedor da Santa Casa de Presidente Epitácio. Caio A, presidente prudente, 23 de outubro de 2015. Prezado senhor, em resposta ao ofício 603 de 2015, por meio do qual solicito informações sobre constantes desligamentos que ocorrem no município de Presidente Epitácio, causando transtornos e prejuízos com a queima de equipamentos, esclarecemos o quanto segue. Quanto à queima de equipamentos, informamos que esta concessionária analisa as solicitações de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos, seguindo critérios dispostos na Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Desta forma, para efetuarmos a análise dos referidos casos, solicitamos que os clientes efetuem a abertura do pedido de ressarcimento junto ao Centro de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 70 10 326 ou em nossa agência de atendimento. No ato da abertura do pedido, deverá ter em mãos os seguintes dados: número da unidade consumidora, ano de fabricação, número de série, voltagem e demais características dos equipamentos ao qual pleiteia ressarcimento, assim como informar a possível data de ocorrência do dano. Notadamente, a origem das interrupções é diversa: descargas atmosféricas, vendavais, chuvas torrenciais, arborização, abalroamento por veículo, vandalismo, curtos-circuitos por animais silvestres, falha das empresas de transmissão e geração de energia, entre outras. Luiz Moreto Vicente Júnior, gerente de departamentos de serviços comerciais da Energisa.
Para informar os senhores vereadores, o público presente e quem nos assiste pela internet, embora nós tenhamos tido essa resposta do representante da Energisa, nós temos ainda em aberto uma convocação do representante da Energisa na região para vir explicar para nós vereadores e para a população em geral o motivo de tantas quedas de energia e tanta oscilação na nossa rede. Então eles, por telefone hoje, nos informaram que não tinham conseguido, a agenda de hoje deles já estava ocupada, mas provavelmente, ainda não é certo, provavelmente na próxima sessão da Câmara nós estaremos com os representantes da Energisa e do Poder Público Municipal para que nós possamos questionar essa situação que a nossa população está atravessando. Mas, ao confirmar isso, nós vamos estar comunicando os senhores através da rede social, da imprensa, para que os senhores possam comparecer aqui e fazer as perguntas diretamente também ao representante da Energisa. Hoje nós não temos projetos de lei nem do Executivo, nem do Legislativo, nem a serem deliberados, nem a serem votados. Então, como nós passaremos diretamente aos requerimentos, cumpre a mim informar e detalhar aos senhores, para que nós evitemos conversas paralelas e surgimentos de boatos inverídicos sobre a situação que ocorreu aí nesse final de semana com relação a um colega nosso que é o Júnior, o Luiz Thiago. Como decisão da Justiça, a gente em princípio não questiona, a gente cumpre. Na quinta-feira eu como presidente da Câmara fui intimado para que procedesse ao afastamento do Luiz Thiago da sessão, porque estaria tendo um procedimento judicial contra o mesmo. O Luiz Thiago também foi intimado e ele já está providenciando a sua defesa. O que nós fomos intimados a fazer é o afastamento do Luiz Thiago e como o nosso regimento interno, ele manda a gente convocar um suplente no caso de impossibilidade de um vereador de estar assumindo. Só que nós, como todos vocês sabem, há várias coligações quando se faz uma eleição, e a seleção foi há 2 anos e 6 meses atrás, pode surgir alguma dúvida com relação a quem é o atual suplente do Luiz Thiago. Então, hoje mesmo a gente envia um ofício ao juiz eleitoral para que ele proceda uma busca na eleição de vereadores, quem era a coligação, e então oficialmente ele vai nos informar quem é o suplente, e daí nós vamos passar a essa situação que é convocar o suplente. E como a nossa próxima sessão é só daqui a 15 dias, na próxima sessão nós vamos ter talvez essa situação definida. Por isso hoje nós estamos com a vaga ainda em aberto. Então eu só estou esclarecendo isso a vocês, para que não surjam aí boatos e informações inverídicas, né? Então essa é a situação que a Câmara hoje atravessa, ok? Solicito ao senhor Evair Luiz que proceda à leitura dos requerimentos da data de hoje. Requerimento número 375 de 2015. A ser encaminhado ao senhor chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sobre o teor do requerimento abaixo. Presidente Epitácio, por suas características naturais e mesmo por sua condição de estância turística, no período de férias de verão, que se estende do mês de dezembro ao mês de fevereiro, vem se abrigando a população flutuante que excede em muito a capacidade de trabalho dos bombeiros lotados no município. Um efetivo, aliás, por vezes se mostra insuficiente até mesmo nos períodos normais do ano, a despeito do zelo e do esforço dos integrantes desta corporação. Neste sentido, e sendo do conhecimento de todos a existência da denominada Operação de Verão, deflagrada pelo Corpo de Bombeiros no período de férias de final de e início de ano, se estendo em alguns casos até o final do Carnaval, consistente no aumento efetivo das cidades com maior fluxo de turistas, pergunta-se: o município de Presidente Epitácio se encontra no planejamento feito por esta corporação para a referida operação, contemplando com o acréscimo de efetivo? Segundo, em caso de resposta positiva, qual a quantidade de bombeiros que será acrescida ao efetivo local?
Haverá acréscimo de equipamento também? Terceiro, no caso de Epitácio não ter sido incluída entre os municípios agraciados com a operação de verão, diante do quadro acima referido, protestamos por uma revisão do planejamento feito para o fim de incluí-la, de modo a minimizar os muitos incidentes que acontecem em nossas ruas e praias, em especial em razão da superlotação das praias por banhistas. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. O requerimento número 375, 2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 376 de 2015, a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sobre o teor do requerimento abaixo. Presidente Epitácio. Só uma dúvida aqui quanto ao requerimento. Presidente Epitácio, por suas características naturais e mesmo por sua condição de estância turística, no período de férias de verão, que se estende do mês de dezembro ao mês de fevereiro, vem abrigando a população flutuante que excede muito a capacidade do patrulhamento da Polícia Militar lotada no município. Um efetivo, aliás, que se tem mostrado há muito insuficiente, até mesmo nos períodos normais do ano, a despeito do zelo e do esforço dos integrantes desta corporação. Nesse sentido, e sendo de conhecimento de todos, a existência da denominada Operação de Verão, deflagrada pela Polícia Militar no período de férias de final de e início de ano, se estendo, em alguns casos, até o final do Carnaval, consistente no aumento do efetivo das cidades com maior fluxo de turistas, onde cresce o número de crimes, especialmente aqueles contra o patrimônio, o que justifica, no período, um aumento do efetivo da Polícia Militar como órgão responsável pela repressão criminal. Pergunta-se: número 1. O município de Presidente Epitácio se encontra no planejamento feito por esta corporação para a referida operação, contemplando com acréscimo de efetivo? 2. Em caso de resposta positiva, qual a quantidade de policiais militares que será acrescida ao efetivo local? Haverá acréscimo de equipamento também? Terceiro, no caso de Epitácio não ter sido incluída entre os municípios agraciados com a operação de verão, diante do quadro acima referido, protestamos por uma revisão do planejamento feito, para o fim de incluí-la, de modo a minimizar os muitos incidentes que antecedem em nossas ruas, e em especial em razão da superlotação das praias por banhistas e do uso e abuso de bebidas alcoólicas, além, de claro, da condição da cidade fronteiriça. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento número 376, 2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 377 de 2015, a ser encaminhado ao senhor secretário de Turismo da Estância Turística de Presidente Epitácio, do inteiro teor deste requerimento. Sabendo do acréscimo da população flutuante em nosso município, nos períodos de férias, em especial nas férias de verão, que se inicia já no mês de dezembro, pergunta-se: qual o planejamento do município no que diz a respeito à segurança das áreas públicas do município, em especial na Prainha, Orla e Parque Figueiral? Haverá na Prainha e no Parque Figueiral locais reservados àqueles que utilizam de som automotivo, como já ocorre na Orla? Por qual período e em qual quantidade haverá disponibilização por parte do Poder Público Municipal de seguranças nos locais acima mencionados? O requerimento se faz necessário porquanto,
nas festas de fim de ano do exercício de 2014, em razão do grande fluxo de pessoas nesses locais e da inexistência de qualquer representante do poder público. Já foram registradas várias brigas e desentendimentos ocorridos, causando fundado temor nos frequentes ordeiros, que com suas famílias aqui vêm para desfrutar de tranquilidade. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento número 377/2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Não tendo mais requerimentos escritos, passaremos à fase dos requerimentos orais. Caso assim, algum vereador queira fazer uso dessa prerrogativa, favor manifestar-se agora. Não. Como? Senhores, eu peço aos senhores que mantenham a calma. Nós vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Mantenham a calma, a ordem, para que a gente possa continuar a nossa sessão. Não havendo hoje nenhum projeto a ser deliberado, nem havendo vistas, passaremos agora à leitura do pequeno expediente. Senhor secretário, por favor, promova a leitura do pequeno expediente. Indicação número 477/2015, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que determine ao setor competente realizar reparos no leito carroçável da rua Vicente Dacier do Jardim Real. José Luiz Bergamo, vereador proponente. Indicação 476/2015, a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que determine ao setor competente realizar reparos no leito carroçável da quadra 13 da rua Reginaldo Bittencourt, no Jardim Real 2. José Luiz Bergamo, vereador proponente. Posso fazer mais uma indicação aqui? Não. Nós passaremos agora se algum vereador quiser... José Carlos? Presidente, eu acho que aqui... Com a palavra o vereador José Carlos. E não tendo aí matéria, eu acho que pelo que a gente viu, uma parte das pessoas aqui está para se manifestar em apoio ao Juninho, outra parte, nós estamos vendo, são funcionários públicos, boa parte deles, das pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, e provavelmente gostariam de saber se há alguma resposta do poder público ao pleito, quanto ao veto, quanto ao requerimento, quanto ao projeto aprovado. Se há alguma informação, eu acho que deveria, se é que há alguma informação, acho que o presidente poderia fazê-lo. Como nós passaremos agora a fase da palavra livre, nós vamos tomar já o uso da palavra do vereador José Carlos como na palavra livre. O vereador faz questionamento com relação
ao projeto de lei que nós mandamos para a Câmara, que foi aprovado na última sessão? Foi feito o projeto de lei, se questionou se seria vetado ou se ele seria sancionado pelo prefeito, e me parece que foi feito também um requerimento assinado por todos ou por grande número de vereadores, pedindo informações a respeito da situação salarial, a questão do escalonamento, a questão da data dos pagamentos. Então, eu gostaria, se houvesse por parte desta casa, ainda que extraoficialmente, que fosse dada uma explicação ou uma notícia a respeito disso pro funcionalismo. Com relação ao questionamento do colega José Carlos, venho informar que oficialmente nessa Casa de Leis não chegou nenhuma resposta. Nem com relação ao autógrafo que nós remetemos para lá, que foi datado do dia 28, exatamente um dia após a sessão, nós já mandamos o autógrafo, nos foi remetido se ele será sancionado ou vetado pelo Executivo. Com relação ao requerimento, também ainda não veio uma resposta. Acredito que pelo fato do Executivo ter 10 dias para responder, não providenciou. Mas, de uma forma extraoficial, como o senhor está colocando, talvez o líder do senhor prefeito tenha alguma informação a nos trazer a respeito dessa matéria. Eu também não tenho nenhuma informação e, pelo que eu sei, o chefe do Executivo está em viagem para Brasília, deve retornar provavelmente amanhã. Bom, eu me comprometo com os servidores públicos municipais, assim que chegar uma resposta oficial, a gente remete como é parte envolvida, a gente remete lá para o sindicato e coloca no site oficial e na página oficial da Câmara a resposta também oficial do prefeito assim que retornar, né? Quanto a esse assunto, então, vereador, espero termos esclarecido o que foi questionado, o que foi colocado por Vossa Excelência. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, com relação a outra situação, volto a esclarecer que a gente tem que cumprir uma determinação da Justiça e que na próxima sessão nós devemos ter essa situação avançada, ou com a presença do suplente, ou com a reintegração do vereador que ora está afastado. Senhores, eu só volto a frisar os senhores que é uma decisão judicial e que a Câmara cabe somente nós a obedecermos a decisão judicial. O caso está com a Justiça, todos lá na Justiça têm o direito ao contraditório e o Juninho com certeza vai fazer a sua defesa e nós aqui, essa Casa de Leis, cumpre a gente obedecer uma determinação da Justiça. E é isso que nós faremos. Eu não emitirei meu valor, o que eu penso sobre o caso, e peço aos seus vereadores que também mantenhamos essa linha de conduta. É lógico que cada um defende a sua opinião e tem a sua forma de atuar, mas que a gente paute aí por preservar essa situação até que a Justiça determine o que vai fazer. É isso que nos cumpre. Eu gostaria de dizer que no dia 9 de novembro, é 9, Rodrigo, a audiência pública, haverá uma audiência pública aqui nesta Casa de Leis, tratando-se do orçamento que o Executivo nos mandou para o ano de 2016. Todos vocês estão convidados a comparecer para tomar ciência do que está sendo previsto pelo Executivo para que seja gasto e investido na nossa cidade no ano que vem. Será às 19 horas, Rodrigo? 19 horas nessa Casa de Leis, é isso? Então, será às 19 horas nessa Casa de Leis. Da mesma forma, faremos publicidade sobre isso para que o máximo possível de pessoas e de cidadãos se interessem e compareçam aqui para acompanhar a transparência nesse ato do Executivo e do Legislativo.
Desde já eu informo os senhores vereadores que a palavra continua livre. Alguém quer fazer uso da palavra, senhores vereadores? Presidente, Com a palavra, José Carlos. a nossa sessão não é na próxima semana, é na outra. Dia 16. A questão da Energisa é na Tenta- próxima não. segunda ou vai ser Próxima durante a sessão. nossa sessão? É. Nós tentaremos que eles venham na próxima sessão, mas a confirmar ainda, eles têm que confirmar com a gente para que a gente possa passar para a população comparecer. O convite é feito para o dia 16, na próxima sessão. 7 horas. Eu comunico aos senhores que a nossa próxima sessão vai ficar para o dia 16 de novembro, às 19 horas. Embora nós tenhamos aí o horário de verão, hoje a gente optou por 20 horas, mas a maioria dos vereadores optou por retornar às 19 horas. Então as sessões nessa Câmara voltarão a ser realizadas às 19 horas. Desde já informo aos senhores vereadores, aos demais interessados, que a próxima sessão será no dia 16 de novembro, às 19 horas. Até lá, com certeza, nós teremos respostas àqueles requerimentos que foram enviados ao prefeito, que tratam do assunto do funcionalismo público municipal, e poderemos também ter novas notícias com relação ao caso do nosso colega, o vereador Luiz Thiago. Tenham todos vocês uma boa noite, vão com Deus e os senhores nos acompanhem. Cadê o...